Bom dia, pessoal, tudo bem? Durante esses dias nós já estamos trabalhando um pouquinho sobre a plenitude do Espírito, né? Nessa série de mensagens sobre o Espírito Santo. Eu acho que é tão importante a gente aprender sobre isso. Hoje nós estamos indo para a quarta aula e se você perdeu algumas dessas aulas, eu gostaria de convidar você a voltar e assistir um pouco as outras aulas para você entender um contexto mais amplo, para que você possa aprender um pouco mais e navegar nesse mover, né, que é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus e como a pessoa do Espírito Santo é importante para que nós possamos desenvolver nosso crescimento espiritual, para que nós possamos desenvolver o nosso chamado, para que nós possamos ser aquilo que a Bíblia nos chamou para ser, testemunhas deles. Então, só para você lembrar, a gente falou sobre o crente carnal, o crente espiritual, a promessa do Espírito Santo. E agora a gente vai falar sobre a plenitude do Espírito. Qual é a diferença entre batismo e plenitude? Para a gente entender sobre esses aspectos, nós precisamos entender essa diferença de batismo e plenitude, porque muitos se falam de batismo e de plenitude. Batismo, eu não estou falando do batismo nas águas, estou falando do batismo do Espírito Santo. Quando a gente lembra em Atos, no capítulo 2, no versículo 1, aconteceu no dia de Pentecoste, Jesus derramou o Espírito Santo e batizou com o Espírito aqueles primeiros 120 irmãos que depois se tornaram 3.000 pessoas. Bom, aquele ato é um ato da promessa do Espírito Santo, o Consolador. Esse ato, quando ele acontece, a consequência do batismo foram que todos ficaram cheios do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, versículo 4. Então, quando a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ela inaugurou o quê? Quando você é batizado, você é cheio. Portanto, a plenitude do Espírito é a consequência do batismo. Quando a gente é batizado, logo o Espírito Santo se derrama sobre nós e a consequência é o quê? O enchimento do Espírito. Uma vez batizado, você não vai ter mais a experiência do batismo, você vai agora trabalhar com a plenitude do Espírito. Então, derramou do céu o que? O Espírito Santo. E a plenitude que é o que? Aquilo que eles receberam. O que eles receberam? O poder do Espírito, eles ficaram cheios. Então, o batismo foi uma experiência única. A plenitude, porém, Deus queria que fosse contínua, é um resultado do quê? De permanência. Então, como significa, a partir do resultado do batismo do Espírito Santo, a plenitude veio e agora é uma ação contínua. Então, por exemplo, quando você olha para a igreja de Atos, você vai ver os discípulos, os apóstolos de Jesus, não abrindo mão do quê? Da presença de Deus, da vida de oração e da vida da leitura. Então, o batismo é um ato único, mas o enchimento, que é a plenitude, é um ato contínuo, é um ato de obediência, é um ato onde a gente vai aprender a não perder a plenitude do Espírito. Então, quer dizer, o batismo não pode ser repetido nem mesmo, como que eu posso dizer, Atos capítulo 2, quem viveu, viveu, quem não viveu, não vai viver. Foi uma vez só. Mas o enchimento, ele é mantido. O preenchimento, ele é contínuo. Então, a gente precisa preencher a cada dia a nossa vida com o Espírito Santo. Ou seja, você precisa todo dia nutrir a sua vida espiritual. E nutrindo a sua vida espiritual, você está nutrindo a presença do Espírito Santo na sua vida. Aí você faz uma pergunta, pastor, e quando essa plenitude não é mantida? E se a gente perder essa plenitude, é possível recuperar? A Bíblia diz, e é interessante, que a gente não pode entristecer o Espírito Santo de Deus. O que entristece o Espírito Santo de Deus? Qual é a única coisa que pode entristecer o Espírito Santo de Deus? É o pecado. Então o pecado faz uma separação de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeceis o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção, e deixar de revestir pelo pecado. Então, ou seja, você não pode entristecer o Espírito Santo de Deus. E qual é a evidência disso? É quando a gente continua sendo lavado pela palavra. Todo dia nós vamos a ela, nós clamamos a presença de Deus e somos lavados por ela. Lá em Atos, no capítulo 6, no versículo 3, a igreja tem uma condição para chamar pessoas para servir. Olha que interessante.
Olha que diz Atos capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quais encarregado deste serviço. Então, ou seja, a presença de Deus é essa, que a evidência transborda. Então, quer dizer, quando a gente não entristece o Espírito Santo de Deus e a gente permanece com a presença de Deus, o que é normal? A gente ser cheio do Espírito Santo de Deus. Lá em Atos, ainda em Atos, no capítulo 11, versículo 24, diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha que palavra. Por que as pessoas olham para nós e percebem algo da plenitude do Espírito? Porque quando a gente é cheio do Espírito Santo, o que é natural alguém ser cheio do Espírito Santo? É viver na plenitude do Espírito. E viver na plenitude do Espírito é algo que a gente vai mantendo e naturalmente a evidência vai aparecendo. Pode ser transparecer, mas vamos usar essa palavra, ela vai aparecendo naturalmente de uma forma gradual, conforme a gente tem falado nessas últimas aulas. Aí em Atos capítulo 13 também, versículo 52, olha o que diz: os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Olha que interessante. Você vem, você mantém a presença do Espírito Santo, o que acontece? Você começa a ter uma boa reputação. Logo, você começa a transbordar, cheio de fé. E depois você transborda de quê? De alegria. Então, uma das evidências de pessoas que mantêm a plenitude do Espírito, qual que é? A alegria. Você transborda de alegria. Ah, pastor, mas às vezes eu estou triste. Não estou falando de tristeza. Estou falando de coisas que você continuamente tem alegria. Você passar por momentos de dificuldades, passar por lutas, elas são diferentes do que você passar só pela vida da tristeza. Então, alguém que é cheio do Espírito Santo transborda de alegria em qualquer circunstância. Não que você não fique triste, mas você está alegre. Paulo e Silas estão presos. O que eles estão fazendo? Cantando louvores. Paulo escreve a carta aos Filipenses, e por 16 vezes ele diz: alegrai-vos, tão somente alegrai-vos. E o contexto da carta, Paulo está preso, sofrendo as marcas e as consequências de servir a Jesus. Mas ele está alegre porque ele está fazendo a vontade de Deus. O problema é quando a gente está triste porque nós sabemos que nós somos longe do Espírito Santo de Deus e nós estamos tendo uma vida que não condiz com aquilo que a Bíblia diz. Aí essas consequências não traz alegria, traz dor, traz condenação, e a gente quer tirar você desse lugar, quer que você saia do crente carnal e se torne um crente espiritual. Entende? Então a apropriação é contínua. A primeira passagem enfatiza que para continuarmos sendo cheios com o Espírito Santo, precisamos continuamente ir ao Senhor. Então, o que é continuamente ir ao Senhor? Todo dia nós precisamos buscar a Deus. Olha o que diz em João, no capítulo 7, versículo de número 37 a 39. Nos últimos dias, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber com os que nele crê. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus, aquele que tem sede, venha. Então não devemos ir a Jesus só uma vez, mas constantemente para matar a sede. Qual é o problema de nós? Nós chegamos à igreja, temos a primeira experiência com o Espírito Santo de Deus. E o que nós fazemos? Nós paramos. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, ele precisa se tornar seu melhor amigo. E para isso você continuamente precisa se relacionar com ele e perguntar: amigo Espírito Santo, doce Espírito Santo. E você vai ali aprender a se relacionar com ele. Então olha que interessante, ninguém consegue ser abatido por... O Espírito de Deus guarda esse Espírito por si. Onde o Espírito está, ele transborda. Onde ele não transborda, ele não está. Então é impossível, essa tese aqui que eu queria tratar, é impossível você estar cheio do Espírito Santo e não transbordar. Mas se você não está transbordando, significa o quê? Que você não tem o Espírito Santo. Porque não tem como você reter o Espírito Santo para você. Não tem como você reter o Espírito Santo somente para você. Não dá. Então o Espírito Santo, ele é aquela plenitude do Espírito. O que significa?
naturalmente a gente se transborda ao outro. Naturalmente a gente tem desejo de amar o outro. Porque a Bíblia diz, ama o Senhor teu Deus de todo o coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como a gente amar o próximo sem amar o Senhor. Não tem como a gente amar a Deus e não amar o próximo. Não tem como a gente dizer que a gente tem relacionamento com Deus. A gente está transbordando da presença dele e não tem fruto natural com os irmãos ao nosso redor. É incondizente dizer isso. Nem sei se existe essa palavra, mas ela está contrária àquilo que a Bíblia diz. Porque você só faz aquilo que Deus te mandou fazer. Então, nós precisamos entender isso. A água que nós bebemos e a água que a gente transborda no outro. Essa é uma dificuldade, porque muita gente bebe da água do Senhor, mas transborda de uma outra água. E a gente precisa romper com isso e viver na plenitude. Se você perguntar hoje, e eu posso perguntar para você que está assistindo essa aula, quantas vezes você ora por semana? Quanto tempo você dedica a se debruçar ao Senhor e pedir para que Ele lave você continuamente? É esse relacionamento. Nós estamos entrando na reta final do ano, nós tivemos tantos desafios e a pergunta que eu faço para você é: como está a sua vida com Deus, o seu relacionamento? Então, ainda que seja uma escola bíblica, não é uma pregação, nós precisamos lembrar disso. Então, a plenitude do Espírito significa mais daquilo que a gente faz diante do Senhor. Não diante dos outros, mas diante de Deus, aos pés de Deus. Então, nós precisamos não só beber goles dessa água, nós precisamos continuamente beber e pedir Espírito Santo. Nós queremos a cada dia transbordar da Tua presença. É um relacionamento. Quando a gente erra, nós procuramos acertar. E quando a gente acerta, nós procuramos a cada dia continuamente acertar. Então, essa é uma das evidências. Então, por isso, a plenitude do Espírito deve ser apropriada continuamente. Por quê? Pela fé. Pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso continuamente buscar ao Senhor. E qual é a evidência da plenitude do Espírito? Se você perguntar, qual é a evidência? Quais são as evidências práticas de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não podemos haver dúvida de que a principal evidência, gente, não é sinais miraculosos, não é ser usado por Deus, não é dons, porque a igreja de Corintos, nós falamos na primeira aula, era cheia de dons, mas era carnal. A maior evidência do transbordar do Espírito Santo é uma vida moralmente correta. Isso não significa que não vai ter, às vezes, um probleminha ou outro, mas significa que a evidência é o amor transbordando. Não é o falar em línguas, não é curar, não é nada disso. Isso são consequências, nós vamos falar disso mais à frente. Mas a plenitude do Espírito tem a ver com mudança de caráter, mudança de conduta, mudança de... Qual é o fruto do Espírito? Amor. Paz, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade. Sobre essas coisas não existe lei. Então, Paulo escreve, já estás farto, mas não era a plenitude do Espírito Santo. Se ele tivesse cheio do Espírito Santo, obviamente ele estado cheio de amor. O primeiro fruto do Espírito, o amor é poderoso, ele entre o fruto e os dons do Espírito. Paulo faz isso aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se não tivesse amor, nada teria proveito. Se eu pegasse todos os meus bens e desse aos pobres, se não for por amor a Jesus, não tem proveito algum. Então, a maior evidência da plenitude do Espírito é transbordar nele. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: por essa razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinhos, na qual há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Então, olha a evidência dessas palavras, desse capítulo, desse versículo. Nós precisamos entender isso. A gente se submete aos outros somente ao ponto exato em que a nossa submissão ela não se aplica à deslealdade com Cristo. Não é submissão de qualquer jeito, mas é uma submissão em amor por Cristo.
mas o limite está naquilo que Cristo diz. Então a gente não pode submeter as pessoas simplesmente, eu sou cheio do Espírito Santo, então eu vou me submeter às coisas erradas. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com experiências espirituais. Então qual é o mandamento para nós? Nós entendemos que a plenitude, nós estamos falando disso aqui, mas qual é o mandamento? O mandamento é que eu e você precisamos continuamente ser cheios. Esse mandamento, olha que interessante, enchei-vos do Espírito Santo. Presta atenção, eu fiz aqui uma separação dos verbos. Presta atenção nesses verbos que essa enchei-vos do Espírito diz. Ele está no modo imperativo, enchei-vos. Não é uma sugestão que pode ser tentada, uma recomendação, uma advertência. Não, é uma ordem que Cristo nos dá. Com toda a autoridade dada aos apóstolos, escolheu a plenitude do Espírito Santo. Não é uma opção, mas uma obrigação para o cristão. A plenitude do Espírito não é uma sugestão, é uma obrigação. Nós precisamos buscar isso continuamente. Aí a outra parte, na parte também diz, ele está na forma do plural. Os mesmos qual com o verbo anterior, não vos embriaguei com vinhos. Ó, o imperativo de Efésios 5,18. Tanto a proibição como a ordem são escritas por toda a comunidade cristã. Ele tem a aplicação universal, nenhum deve se embriagar-vos. Todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo, assim como a exigência da soberania e o domínio próprio. A ordem de buscar a plenitude do Espírito é dirigida a todo o povo de Deus, sem exceção. Então, ou seja, é uma obrigatoriedade nossa ser cheio do Espírito Santo de Deus. O verbo no grego está na voz passiva, sedes enchido. Uma outra tradução seria deixai-vos encher pelo Espírito, uma condição importante para gozar da plenitude, a entregar-se a Ele sem reserva. Então olha que interessante, sede enchido continuamente, de glória em glória, de glória em glória, de poder em poder. A experiência de ontem ficou para ontem. Deus tem algo novo para hoje. E o verbo também está no tempo presente. É sabido que a língua grega, só no imperativo, está no sentido, ele se refere a uma ação única. Está no presente, uma ação contínua. Então, presente, futuro. Você continuamente é lavado pela palavra e selado por ela. Isso reforça a carta de Efésios pelo contraste entre o selo e a plenitude do Espírito. O que isso significa? Aplique-se todo crente arrependido. Todos os crentes são selados, mas nem todos permanecem cheios, porque o selo foi colocado uma vez, no passado, enquanto a plenitude é derivada, ser presente e contínua. Então, ou seja, presente no presente e no futuro. Lembra aquela música, nem no passado, nem no presente, mas no futuro? É todo o tempo. Que interessante isso, gente. E aí entra as experiências especiais, porque a gente confunde plenitude do Espírito e ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Não. Todo cristão pode experimentar essa experiência. Deus não gosta de coisas antigas e estagnadas. Ele pede que cantemos um cântico novo, porque Ele quer o nosso conhecimento acerca dele seja novo. Ele também promete que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Olha o que diz o Salmo 40, versículo 3. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos serão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Salmo 98, 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas e a sua destra e o seu braço santo alcança a vitória. Olha o que ele diz mais, Lamentações 3, 23. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Agora, olha João, capítulos 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também amarei e manifestarei a Ele. Olha como que as coisas estão associadas. Você não tem como dizer que é cheio do Espírito Santo, vive na plenitude do Espírito Santo, se não ama o seu Pai, se não ama a presença dEle. Você é convidado, convocado a ser lavado pela palavra. Então aqui a gente está falando da plenitude do Espírito.
Então é uma exortação aqui. Mas, pastor, por que existe essa discussão, então, sobre formas de ser cheio do Espírito Santo? A gente não precisa discutir sobre isso, a gente pode conviver com as pessoas falando sobre as suas revelações, as suas experiências. Cada um tem a sua experiência. Eu não estou aqui para julgar a experiência de um do outro, mas eu estou dizendo das evidências. Então a gente precisa reter, julgar em todas as coisas, reter o que é bom. Eu vejo tantas coisas, mas a gente precisa reter o que é bom. O que Paulo diz no 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21? Julgai todas as coisas e retém o que é bom. Então, a maior experiência para mim não é ser usado por Deus, mas é pertencer a Deus. A maior experiência para mim não é falar acerca dele, mas é viver para Ele. E agora não tem como você viver para Ele e não ser usado por Ele. Mas você pode ser usado por Ele, mas nunca pertencer a Ele. Olha o que diz em 1 João capítulo 4, versículo 21. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se proceder de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Quantas pessoas a gente vê falando de Deus, usando a palavra de Deus, mas a vida fala muito mais alto do que o que fala. Então nós precisamos falar, precisamos viver. Então transbordar é uma obrigação. Então experiências fora de comum não são necessárias para a maturidade cristã. Experiências fora do comum não é necessária para a maturidade cristã. Devemos nos alegrar no conhecermos o Espírito Santo como mestre e testemunha, e no amor, na alegria, na paz, no poder que Ele nos conferiu. Busquemos constantemente ser cheios do Espírito, ser guiados pelo Espírito, andar no Espírito. Será que não podemos concordar nisto com alegria, de maneira que não haja divisão entre nós? Além disso, podemos concordar que a principal condição para receber a plenitude está na fome. Quem tem fome? Olha que Apocalipse 7,16 diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede. Então a gente anseia por esse dia. Então, até esse dia chegar, nós temos fome, nós temos sede. Se alguém tem sede, o que ele diz? Vinde a mim e beba. Você tem sede da presença de Deus? Ou só eu tenho sede disso? Todo dia eu quero buscar a Deus, todo dia eu quero mergulhar na presença dEle, todo dia eu quero ser lavado por Ele. Então precisamos aprender continuamente indo a Jesus, continuamente bebendo. Somente assim, na linguagem sábia e equilibrada do livro comum de orações, podemos compreender diariamente e crescer no Espírito e entrar no reino de Deus, até que nós entramos no reino de Deus. Porque se a gente não fizer isso, o que acontece? Nós vamos parar na fé. Você vê pessoas chegando, tendo uma experiência ali pessoal com Jesus, sendo cheias do Espírito Santo, mas passa anos, as pessoas começam a esfriar na fé. Por quê? Porque não guardou o que devia guardar, não preservou e não se lavou daquilo que precisa ser lavado. O que é? A presença de Deus. Então todo dia nós precisamos ser lavados pela palavra, todo dia nós precisamos ser lavados por essa Bíblia aqui. Aqui tem os manuais. Quando a gente olha pelo Espírito Santo de Deus, nós pedimos Espírito Santo. O Espírito de Deus é uma pessoa. Por isso que não condiz com aquele que teme ao Senhor. Dizer, vai Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ele não é um animal. Ele é o próprio Deus encarnado em nós. É a Trindade revelada, operando em nós e convencendo a gente do pecado, do juízo e da justiça. Por isso que nós devemos todos os dias pedir ao Espírito Santo, me ajuda a orar. Espírito Santo, me ajuda a clamar. Espírito Santo, me dê sabedoria para entender esse texto. Eu não consigo ler a Bíblia sem pedir ao Espírito Santo me ajudar a ler. Eu não consigo transmitir uma mensagem sem pedir para o Espírito Santo me ajuda a levar essa mensagem. Então, ser lavado pela palavra e a plenitude do Espírito está muito longe daquilo que a gente vê na igreja. As pessoas dizem que vê anjo, mas continuam de pé, mas quando você olha para a Bíblia, toda vez que anjo aparece na Bíblia, a pessoa cai. Porque é a tamanha gloriosa presença de Deus.
Então, quando nós estamos falando da presença gloriosa de Deus, da plenitude do Espírito, que a gente vai viver isso na plenitude, na eternidade, nós precisamos continuamente buscar a fonte. E o dia que a gente não se apartar dela, nós vamos começar a ver o resultado do fruto do Espírito em nós. Então, viver na plenitude do Espírito de Deus não é falar em línguas, não é curar pessoas, não é expulsar demônios, mas é a evidência clara. É o caráter transformado. E Gálatas 5 funcionando em nós, o fruto do Espírito. Aquilo que Paulo diz aos Coríntios no capítulo 13, o amor, a presença, a graça e a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, hoje nós terminamos essa aula e eu acho que nós deveríamos terminar orando. Semana que vem nós vamos falar dos frutos e dos dons do Espírito. Mas hoje, na plenitude do Espírito, nós precisamos continuamente pedir para que Ele nos lave, para que Ele nos permaneça, para que nós permanecemos na plenitude do Espírito. Quero orar com você. Quero que você rumine isso. Pega os versículos que foram citados aqui. Vai buscar durante a semana. Pede a Deus todos os dias. Eu lembro que quando eu comecei a me relacionar mais profundamente com o Espírito Santo de Deus, fiz uma oração ousada. Falei, Deus, me ajuda. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a ter tanta intimidade com Deus, que hoje, praticamente, já não sei qual é o dia que eu consigo ficar sem ao menos ter um tempo com Ele e pedir para que Ele transborde em mim. E eu tenho prazer em me relacionar com Ele. Eu nunca estou só. Por isso que a nossa aula aqui não é ensinar você uma regra, uma doutrina, ensinar você um rito. Não, mas é passar para você se eu e você somos filhos de Deus, fomos já batizados com o Espírito Santo de Deus, podemos viver a plenitude do Espírito aqui e desfrutar de uma vida muito melhor do que até hoje nós temos vivido, porque há uma promessa do Espírito Santo em nós. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, porque é a primeira coisa que nós entendemos na nossa vida. É o Senhor que nos leva a buscar a Tua presença. Naquele dia do Pentecoste, o Senhor inaugurou algo interessante para nós. E nós vivemos o batismo do Espírito. Mas na plenitude do Espírito é uma obediência que a gente precisa se relacionar e se manter cheio. Se a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, ou podemos esvaziar nosso coração com a Tua presença, isso é um dever nosso, manter e preencher. Por isso, nessa manhã, Deus, eu te peço, ensina-nos a te buscar. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia ser lavados pela Tua palavra e viver a plenitude. Nós pedimos, ó Deus, ensina-nos a viver o Teu dom. Ensina-nos, ó Pai, a viver o Teu amor. Ensina-nos, ó Pai, a amar o Senhor como o Senhor nos ama. E faz de nós, ó Pai, homens e mulheres transbordando com a Tua presença. Homens e mulheres cheios da Tua presença. Não porque nós somos diferentes, mas é porque nós entendemos que sem o Senhor nós não podemos caminhar. Sem o Senhor nós não podemos louvar. Sem o Senhor nós não podemos falar do Teu amor. Sem o Senhor nós não podemos jamais dar evidências daquilo que o Senhor é. Por isso, Espírito Santo de Deus, que nesse momento, cada um que estiver ouvindo a nossa aula possa ser tocado pela Tua presença, possa ser tocado pelo Teu amor. E assim, Deus, viver a plenitude do Espírito Santo em nós. Assim nós te louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Espero que esse breve relato possa ter te desafiado a ir mais profundo com Deus. Deus abençoe você, compartilhe essa aula. Se você não assistiu às outras, assistam às outras e vamos para este lugar que Deus nos chamou para viver na plenitude dele. Tá bom? Deus abençoe você. Até domingo que vem.